A fronteira internacional entre dois países é responsável por delimitar onde um país termina e outro começa. Embora pareça ser uma questão simples, muitas vezes não é tão direta. As fronteiras internacionais podem apresentar diferentes formas e tamanhos. Algumas são apenas linhas imaginárias no meio de uma rua, enquanto outras são mais claramente definidas, e podem ser vigiadas constantemente. Antes de prosseguir, é importante definir alguns termos. Enclave refere-se a um país, ou parte dele, que está completamente cercado por outro país, enquanto exclave se refere a uma parte geograficamente separada do país principal. Por exemplo, o país B pode ser considerado um enclave do país A, pois está completamente cercado por ele. Nesse exemplo, Y é um exclave do país A. Nem todos os exclaves são necessariamente enclaves, pois podem ter mais de uma fronteira ou até mesmo uma costa marítima. Existem 3 países no mundo que são enclaves de outros países. Um exemplo é a Cidade do Vaticano, que é o menor país do mundo, e está completamente cercado pela Itália. Além disso, a Itália possui outro enclave, San Marino, dentro de suas fronteiras. A Itália parece ter uma afinidade por enclaves. Um exemplo adicional é Campione d'Italia, um enclave italiano localizado dentro da Suíça. Essa pequena municipalidade, lar de 2.000 italianos, utiliza o franco suíço como moeda, e está isenta do imposto sobre o valor acrescentado, o IVA, da União Europeia. Campione d'Italia abriga o maior cassino da Europa. Portanto, podemos concluir que a Itália não tem apenas um, mas 2 países dentro de suas fronteiras, e parte do seu território está situada dentro de outro país. No entanto, o maior país enclavado do mundo é Lesoto, com uma população de pouco mais de 2 milhões de habitantes, que é cercado pela África do Sul. Para ilustrar a diferença de tamanho, Lesoto é cerca de 70.000 vezes maior do que a Cidade do Vaticano. Além disso, existem os enclaves dentro de enclaves, também conhecidos como contra-enclaves, ou enclaves de segunda ordem. Não estou me referindo a um país A, dentro do país B, dentro do país C. Embora isso seja um enclave dentro de um enclave, não existem exemplos desse tipo no mundo. Estou me referindo a um país A, dentro do país B, dentro do país A. Novamente, existem 3 exemplos desse fenômeno. Um exemplo relativamente simples, pode ser encontrado no Oriente Médio, na fronteira entre os Emirados Árabes Unidos e Omã. Nesse caso, temos um enclave dos Emirados Árabes Unidos, que é um enclave de um enclave de Omã, que por sua vez, é um enclave dos Emirados Árabes Unidos. E esse é o exemplo menos complexo dessas situações. Vamos agora para a Europa, onde encontramos uma situação um tanto peculiar, na fronteira entre a Holanda e a Bélgica, nas cidades interligadas de Baarle-Nassau e Baarle-Hertog. Essa fronteira é algo bem peculiar. No total, existem 22 enclaves belgas, e 8 enclaves holandeses, sendo 7 deles contra-enclaves. Mas não se trata apenas de linhas imaginárias. Cada centímetro da fronteira dentro da cidade está claramente demarcado, permitindo que se saiba exatamente em qual país se está. A fronteira atravessa ruas, de modo que os vizinhos podem estar vivendo em países diferentes. Os números das casas indicam claramente o país em que os moradores residem. Lojas também são atravessadas pela fronteira, o que significa que se pode selecionar produtos em um país, e pagar por eles em outro. Restaurantes e cafés têm mesas que estão em diferentes países. Até mesmo os estacionamentos permitem que se estacione legalmente em 2 países ao mesmo tempo. E acredite ou não, a fronteira também passa pelas casas das pessoas. Alguns moradores de Baarle acordam na Holanda, e tomam café da manhã na Bélgica. Mas onde exatamente essas pessoas vivem se a fronteira atravessa suas casas? A resposta é simples: o país em que está a porta da frente determina o país em que se vive. Bem, é simples, a menos que se more nesta casa em particular, onde a fronteira atravessa diretamente a porta da frente. Essa casa é única,
pois pertence a ambos os países. Ela possui 2 campainhas, uma para cada país, e 2 números de casa porque possui 2 endereços. Antes de 1995, as fronteiras não eram claramente marcadas e a situação era confusa. Isso resultou em uma situação infeliz para um belga que pensava estar vivendo na Bélgica, ou assim ele pensava. No entanto, em 1995, quando a fronteira foi devidamente marcada, ficou claro que ele estava na verdade morando na Holanda, não na Bélgica. Legalmente, ele deveria ter alterado seu endereço para a Holanda, mas para evitar o pesadelo burocrático de mudar seus impostos e serviços públicos para o outro país, ele tomou uma decisão inusitada: ele simplesmente mudou a porta da frente. Apesar de parecer um pesadelo viver em Baarle, na realidade não é. Ambos os países fazem parte do espaço Schengen da União Europeia, o que significa que as fronteiras estão completamente abertas, e permite a livre circulação entre eles. Além disso, desde 2002, ambos os países utilizam o euro como moeda, e não há barreira de idioma, uma vez que o holandês é a língua oficial da região norte da Bélgica. E quando você pensou que as coisas não poderiam ficar mais complicadas, espere até ver os complexos enclaves entre a Índia e Bangladesh. Essa fronteira sozinha representa 80% de todos os enclaves do mundo, com 106 enclaves indianos em Bangladesh, e 92 enclaves de Bangladesh dentro da Índia. E dentre esses 198 enclaves combinados, 24 são enclaves de segunda ordem. Essa fronteira também possui o único exemplo de um enclave de terceira ordem no mundo. Sim, você ouviu certo, um enclave dentro de um enclave, dentro de um enclave. Ou seja, uma parte da Índia está dentro de uma parte de Bangladesh, que por sua vez está dentro de uma parte da Índia, que está dentro de Bangladesh. A complexidade é impressionante. Apesar de parecer absurdo, é importante ressaltar que a situação na Índia e Bangladesh é um assunto sério, e completamente diferente das complexidades encontradas na Europa. Ao contrário do que ocorre na Europa, Índia e Bangladesh não possuem fronteiras abertas. Isso significa que as 50.000 pessoas que vivem nos enclaves estão praticamente presas. Esses enclaves não recebem qualquer assistência de seus governos, o que resulta em uma falta de acesso a itens essenciais para a vida, como água encanada, eletricidade e gás. Além disso, não há escolas nem hospitais nos enclaves, e os serviços de emergência não atravessam as fronteiras, tornando a ocorrência de crimes um problema constante. Em 2011, os governos de ambos os países concordaram em tentar resolver a situação dos enclaves, por meio da troca de terras, mas pouca coisa mudou. No entanto, alguns pequenos avanços foram feitos. O corredor Timbigá, uma estreita faixa de terra indiana que separa o maior enclave de Bangladesh do continente, foi arrendado pelo governo indiano, permitindo que os residentes se desloquem para o continente. No entanto, vale mencionar que essa proposta foi inicialmente feita em 1974, e levou quase 40 anos para que um acordo fosse alcançado. Agora, deixando de lado os enclaves, e nos dirigindo para uma terra indesejada, encontramos uma disputa territorial no deserto africano, entre o Egito e o Sudão. A localização exata da fronteira é controversa. Se perguntarmos ao Egito, eles dirão que está aqui, enquanto o Sudão afirmará que está ali. As reivindicações territoriais sobrepostas criam duas áreas de terra, e ambos os países afirmam que a mesma terra, o Triângulo de Halaib, lhes pertence. Como resultado, a terra adjacente a ela permanece não reclamada por ambos os países. Nenhum dos países deseja reivindicar a terra conhecida como Bir Tawil, pois isso exigiria abrir mão da reivindicação sobre a terra mais desejável. Se compararmos as duas áreas de terra, o Triângulo de Halaib é 10 vezes maior, tem acesso ao Mar Vermelho, e abriga vários assentamentos e pequenas aldeias, enquanto Bir Tawil não possui acesso ao mar e está completamente desabitada. A origem dessa disputa remonta a 1899, antes do Sudão se tornar um país independente, quando era um condomínio administrado pelo Reino Unido e pelo Egito, conhecido como Sudão Anglo-Egípcio.
A fronteira foi inicialmente definida no paralelo 22. No entanto, 3 anos depois, os britânicos traçaram uma nova linha chamada Boundary Administrativo, que melhor refletia o uso da terra. Essa alteração ocorreu porque a tribo egípcia utilizava a terra ao sul do paralelo 22, enquanto as pessoas que viviam no Triângulo de Halaib tinham uma cultura mais próxima da população sudanesa. Portanto, quando o Sudão conquistou sua independência em 1956, eles consideraram que a fronteira administrativa era a fronteira válida, enquanto o Egito acreditava que ainda era o paralelo 22. Atualmente, o Triângulo de Halaib é administrado pelo Egito, mas a maioria dos mapas usa linhas pontilhadas para representar a fronteira disputada. Além disso, Bir Tawil é a única terra não reclamada fora da Antártica. E por falar na Antártica, mesmo sendo um continente sem governo ou população permanente, existem disputas territoriais. No entanto, essas disputas se baseiam mais em reivindicações de terras do que em fronteiras reais. Vamos agora para a Antártica, onde várias partes do continente são reivindicadas por diferentes países, como o Reino Unido, Noruega, Austrália, França e Nova Zelândia. No entanto, as coisas se complicam quando chegamos à região disputada entre Chile e Argentina. Há também uma área a sudoeste que não foi reivindicada por nenhum país. A razão pela qual essa área não foi reivindicada é devido ao Tratado da Antártica. De acordo com o artigo 4º do tratado, o tratado não reconhece, contesta ou estabelece reivindicações de soberania territorial. Nenhuma nova reivindicação será feita enquanto o tratado estiver em vigor. O tratado foi assinado por 50 países, incluindo aqueles que reivindicam terras no continente. Embora a Rússia e os Estados Unidos tenham reservado seu direito de reivindicar terras. Isso significa que quaisquer novas reivindicações territoriais feitas na Antártica não serão reconhecidas, e os atuais requerentes não possuem soberania oficial sobre suas terras reivindicadas. Agora, vamos voltar nossa atenção para a ilha de Chipre, que é um verdadeiro campo minado de complexidades fronteiriças. A ilha é dividida aproximadamente ao meio pela zona tampão da ONU, que separa o Chipre da República de Chipre do Norte, um país não reconhecido e autodeclarado independente. Além disso, há as áreas de base soberana, controladas pelo Reino Unido. No entanto, as complicações não param por aí. Voltamos aos enclaves e exclaves, com o enclave do norte de Chipre na costa noroeste da ilha. Além disso, dentro da área de base soberana oriental de Dekelia, existem 4 exclaves de Chipre, sendo que 3 deles também são enclaves. 2 desses enclaves são tão próximos que são separados apenas por uma estrada britânica. Essa estrada atua como uma espécie de fronteira internacional, embora na realidade não seja uma fronteira internacional, já que o norte de Chipre é considerado território ocupado pela República de Chipre, e é amplamente não reconhecido como um país. Apenas um membro das Nações Unidas reconhece o norte de Chipre, a Turquia. Não é surpreendente, dado que o nome oficial do norte de Chipre é República Turca do Chipre do Norte. A origem das irregularidades na fronteira remonta a antes de 1960, quando Chipre era uma colônia britânica. Em 1960, quando Chipre conquistou sua independência, o Reino Unido manteve o controle da terra ao redor de suas bases da RAF, devido à sua localização estratégica próxima ao Oriente Médio. Em 1974, a Turquia invadiu Chipre e tomou cerca de 40% de seu território. Barreiras foram construídas no meio da ilha, que agora é vigiada pelas forças de paz da ONU. Em 1983, foi estabelecida a República Turca do Chipre do Norte, e pouco mudou desde então. Claro, esta lista está longe de ser exaustiva, já que existem fronteiras muito mais complexas pelo mundo. Um exemplo é a fronteira entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, que tecnicamente não é uma fronteira, porque tecnicamente ainda estão em guerra. Outro exemplo é a fronteira marítima entre as Ilhas Diomedes, que também coincide com a linha internacional de data. Portanto, apesar das ilhas estarem separadas por apenas 4 quilômetros, há uma diferença de 23 horas no fuso horário.
Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal e ative as notificações, para receber nossos próximos conteúdos. Contamos a história dos países do mundo, contos e folclores desses países, o significado de seus nomes, conflitos mundiais, e curiosidades do mundo. Deixe seu like e compartilhe, para que possamos alcançar mais e mais pessoas. Até os próximos vídeos.